Olá, e aí, tudo bem? João Cláudio Rufino por aqui. Sou professor na Faculdade de Teologia na área bíblica e idealizador do Bíblia Play, que é uma plataforma de estudos bíblicos aprofundados totalmente online. E nessa série de vídeos eu estou te explicando o livro do Apocalipse. Estou trazendo para você todos os principais elementos para a compreensão desse livro, que é o mais complexo de toda a Bíblia. E nessa segunda aula eu vou tratar a respeito do contexto histórico no qual possivelmente o livro do Apocalipse foi escrito. Essa é uma informação que boa parte das pessoas que estão fora de uma faculdade de teologia nunca vai ter acesso. E para isso, tá? É muito importante também tratar aqui a respeito do tema da autoria do livro do Apocalipse. Então eu vou trabalhar esse tópico também. Eu vou trabalhar aqui com vocês vários conteúdos, mas basicamente esses dois, tá bom? Bom, esse conteúdo é espetacular, gente. Espetacular. E ele vai te levar para um próximo nível de compreensão da Bíblia como um todo. Esse é um dado que eu quero trazer aqui, porque a forma como eu vou trabalhar vai elucidar bastante como é importante conhecer todo o processo do contexto bíblico e da autoria do texto, ok? Uma outra coisa também que eu quero falar é agradecer aqui o tanto de recados que eu recebi. Muitas pessoas agradecendo pela nossa primeira aula. Eu fiquei realmente maravilhado com tudo isso. Eu estou imensamente feliz. Muito obrigado a você que assistiu e que, sobretudo, deixou também aqui o seu comentário. E aí eu quero fazer até um convite. Se você não fez isso ainda, tá bom? Faça isso, tá bom? Fala para mim como é que está sendo a sua experiência de estudar a Bíblia assim, dessa maneira mais profunda, dessa maneira exegética, beleza? Então, ó, comenta aí agora, vai lá, deixa aí seu comentário, já coloca aí, já escreve, porque vai ser muito, muito bacana saber qual é o feedback que você tem para dar para a gente, beleza? Então vamos passar para o nosso conteúdo. Como eu já falei para vocês, o tema que nós estamos tratando é justamente o tema do contexto do livro do Apocalipse de João, beleza? Ontem nós vimos a terminologia fundamental, o que é Apocalipse, o que é um gênero literário, os elementos do gênero literário apocalíptico, e eu trouxe alguns exemplos de livros apocalípticos da Bíblia e também apócrifos. O que exatamente nós vamos ver hoje? Olha só, pessoal. Nós vamos ver como o povo da Bíblia pensava o tema da história e a sua relação com Deus antes da apocalíptica chegar. Depois, quando o Apocalipse começou a influenciar o povo da Bíblia, vou tratar sobre o tema da influência dos persas, a violência da dominação helênica, tá? A perseguição no tempo dos primeiros cristãos, a autoria do Apocalipse e o propósito do livro. Vai ser maravilhoso, porque eu vou fazer aqui também um resumo, tá, do livro do Apocalipse, que você com certeza vai se surpreender, vai ser espetacular. Então vamos, sem mais delongas, para o nosso conteúdo. Como o povo da Bíblia pensava a história e a sua relação com Deus antes da apocalíptica. Como é que era isso? Vamos lá. Primeira coisa importante a ser dita é que nem sempre a apocalíptica foi um modo de pensar, um modo de entender a história e a relação com Deus. Tá? No princípio, pessoal, para o homem bíblico, a vida era para ser vivida aqui na Terra. Isso parece uma coisa redundante, mas não é, tá bom? Não é. Por quê? Não havia a noção de uma vida além dessa. Exatamente, pessoal. O sonho do homem bíblico antigo era ter uma terra, uma família fecunda, uma posteridade numerosa e prosperar. A gente vê esta ideia presente lá no livro
de Salmos, Salmo 128 e 127, que é o Salmo da família. O sonho é ter uma esposa fecunda no interior da casa, é ter filhos, tá bom? Porque não se pensava na vida para além dessa vida, ok? Então esse dado é muito importante que você tenha clareza. Agora, como é que eles pensavam a relação com Deus? Deus firmou uma aliança com Israel, tá? E essa aliança se dava plasmada na lei, na Torá, ok? E aí o que acontece? Tanto os juízes primeiro, depois os profetas, eles vão olhar para as ações do povo e vão justamente, à luz da lei, dizer se o povo está em obediência ou desobediência, tá? E por que que esse dado é tão importante? Justamente, pessoal, porque se o povo se encontra obedecendo à lei, o povo vai ter benção. Vai ter benção. E nesse sentido, vai ter um futuro bom, tá? Ao mesmo tempo, se o povo for desobediente, o povo vai colher maldição. Essa ideia que está em jogo aqui. E nesse sentido, obviamente, o futuro vai ser ruim. Era assim que o povo entendia a sua relação com Deus. Nos termos da aliança, obediência e desobediência, bênção e maldição, futuro bom ou futuro ruim. Mas tudo ligado a esta vida. Não se tinha a ideia de uma vida eterna ainda, tá bom? Então vamos entender esse dado. Isso é muito importante. Um outro tópico fundamental é que antes da apocalíptica, a história ela era cíclica. Então, os povos antigos, e o povo de Israel não é diferente disso, pensavam a história como um ciclo. Daí é que nasce, por exemplo, o calendário. O calendário é cíclico. Depois de dezembro vem janeiro de novo, e aí as 4 estações e assim por diante. O que você está vendo aí é o calendário judaico, tá? Só para você ter uma ideia, segue a mesma visão. A história era cíclica. Então você vivia e morria. E morreu, o seu filho continua esse ciclo, que continua esse ciclo, que continua. Então, a ideia era ter uma posteridade numerosa. Só que nem sempre foi isso algo que perdurou durante muito tempo. Porque isso começou a mudar. E começou a mudar como? Agora a gente vai responder essa pergunta. Quando é que a literatura apocalíptica começou a influenciar o povo da Bíblia? Vamos lá? Aqui é uma linha da história que eu gosto de usar muito com os nossos alunos da faculdade e com os nossos alunos do Bíblia Play também. Nós temos, pessoal, olha só, aqui não é, o período do sistema tribal, onde não existia monarquia. A partir de 1030, mais ou menos, Saul vai se tornar o primeiro rei, depois Davi, depois Salomão. Aqui, esse verde é o período da monarquia unida. Depois, em 931, há uma divisão dos reinos. O reino do norte, em roxo, e aqui depois o reino do sul, em azul. E nesse momento, quem vai atazanar a vida do povo da Bíblia é o Império Assírio, tá? Que vão encher o saco lá, querer tomar a terra, toda essa questão. Os assírios, eles vão ser dominados pelos babilônios. E é nesse momento, então, que o reino do sul, que é o reino de Judá, não é, vai sofrer com os babilônios e parte da população vai ser exilada lá na Babilônia, tá? O que vai acontecer? Esse exílio vai durar um tempo e parte daqueles que estavam lá na Babilônia vão voltar. E vão voltar por quê? Vão voltar porque os babilônios foram derrotados pelos persas, tá? É esse período em azul escuro aqui. E os persas serão aqueles, aqui ó, vou destacar com uma seta, tá? Esse período. Os persas
serão aqueles que vão influenciar o povo de Israel nessa visão apocalíptica. Eu vou trabalhar isso com vocês, tá bom? E essa visão apocalíptica vai perdurar passando, para o período da dominação dos gregos, do reinado dos asmoneus e depois para o Império Romano, tá? A visão apocalíptica trazida pelos persas, tá? Pela religião persa, vai influenciar o modo de pensar do povo da Bíblia. Beleza? Então vamos entender como é que era essa religião persa. Zaratustra, pessoal, muito conhecido esse nome, Zaratustra, tá? É uma versão grega do nome, também conhecido, aliás, na versão grega, Zoroastro, tá? Zoroastres, em grego. Ele foi uma espécie de um profeta ou um poeta nascido na Pérsia. E por volta ali do século VII a.C., o que vai acontecer? Ele vai fundar essa religião, o zoroastrismo, tá bom? E essa religião vai ser a primeira grande religião monoteísta do mundo. Olha que dado interessante e que vai ter uma larga influência, tá? Aliás, a primeira religião monoteísta que vai ter uma larga influência em muitos territórios por onde o Império Persa passou. Tá? Então, eles são monoteístas e vão levar esse tipo de pensamento para as outras regiões. O Império Persa, de fato, dominou muitos espaços, muitos lugares. O que vai acontecer? Essa religião chamada de zoroastrismo é uma religião marcada profundamente pelo dualismo cosmológico. O que é esse dualismo cosmológico? Duas realidades que compõem todo o cosmos. Então, o bem e o mal, a luz e as trevas, os anjos e os demônios, tá? Essa é uma visão fortemente presente dentro do pensamento do zoroastrismo, tá? E olha só, essa religião, ela vai justamente influenciar muitos outros sistemas religiosos, como eu estava dizendo, mas também até filosóficos. Alguns vão dizer que o maniqueísmo ele tem muito desse tônus, deste pensamento de Zoroastro. Tá? Então, o budismo também vai ser influenciado por isso, alguns historiadores da religião vão dizer. O gnosticismo, que eu trabalhei um pouco com vocês na primeira aula também, tá? E assim por diante. Existem várias obras que falam a respeito da influência dos persas, do zoroastrismo, na religião judaica, na religião cristã, tá? Como, por exemplo, essa primeira obra do Jacob Neusner, que foi um dos maiores estudiosos do judaísmo e do cristianismo primitivo que nós tivemos, dentro, sobretudo, dessa perspectiva judaica. Tá? E aí, só para citar, nós temos também um artigo de Numen, tá? Da Numen, da revista Numen, tá? Do Hynelius, Zoroastrismo, né? E a sua influência, tá? A influência da ideia de salvação do zoroastrismo no Novo Testamento. Então é muito forte isso, tá bom? Agora, vamos entender melhor o pensamento dos persas do zoroastrismo. Vamos lá? Alguns pontos básicos são os seguintes. A história é uma luta constante do princípio do bem contra o princípio do mal. Professor, mas no Antigo Testamento não é assim? Não necessariamente é assim em todos os textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque você tem a ideia, tá, do ser humano que tem liberdade de acolher ou não a aliança com Deus. A noção de anjos e demônios aparece pouco no texto do Antigo Testamento, tá bom? Quando os persas chegam, é que essa ideia vai ir ficando mais forte dentro do pensamento do povo, da Bíblia, ok?
Depois, um outro dado que está presente no zoroastrismo é que haverá um juízo sobre a história. E esse juízo vai ser um holocausto cósmico, tá? Então, é muito interessante isso. Essa visão de um juízo final é uma visão que vem do zoroastrismo, que vai influenciar o povo da Bíblia, que vai influenciar os textos da Sagrada Escritura. Depois, a ideia de que haverá um julgamento individual depois da morte, tá? E um julgamento universal do cosmos depois da ressurreição dos mortos, essa é uma visão fortemente apocalíptica dentro do pensamento de Zoroastro, tá? E a doutrina de Zaratustra é uma doutrina apocalíptica, tá bom? De acordo com seus preceitos, o número de tempo que a Terra vai durar é de 12 mil anos. Então, é a ideia do fim do mundo. Essa ideia do fim do mundo altera, portanto, a percepção da história. Se antes a história era cíclica, agora a história será entendida como uma dinâmica retilínea. Tá? Tem um início e vai ter lá um final. Beleza? Deste modo, é preciso entender que os apocalipses, essa visão de Zoroastro, zoroastrismo e a dinâmica apocalíptica, tá? Exclui a colaboração direta do povo. Por quê? Porque tudo está previsto. Trata-se de uma visão determinista. Isso vai influenciar bastante o povo da Bíblia e os textos da Sagrada Escritura. E a gente vai ver isso de forma mais profunda à frente, ok? Aqui eu destaco um trechinho do quarto Esdras, no capítulo 4, versículo 37, para você aí, ó. E eu quero destacar justamente que esse é um livro apócrifo. Eu citei ontem esse livro e estou agora trazendo para você um trechinho dele. Olha só como a visão é determinista, tá? Deus mediu as horas com uma medida e contou os tempos segundo suas cifras. Ele não as modifica e não as desperta antes que a medida anunciada se realize. Então, há um determinismo, um destino muito duro colocado aí nessa perspectiva. E aí, pessoal, esse dado que eu vou trazer agora é muito importante. Olha só. A visão apocalíptica, tá? Ela vai chegar com o pensamento dos persas. Vai começar a influenciar o povo da Bíblia. Mas esta visão vai começar a ficar mais forte no período da dominação dos gregos, que é esse período em marrom aqui. Os gregos vão dominar sobre a terra onde o povo judeu estava e vai impor uma violência muito forte contra todos os judeus que não aceitavam a cultura grega, que não se dobravam aos deuses gregos. E isso vai gerar um desespero. E esse desespero vai gerar no povo judeu a ideia de que as promessas de Deus, de uma posteridade numerosa, de ter terra, de ter comida, enfim, de viver essa vida aqui, na realidade, vai ser agora transportada para um além dessa vida, tá? Esse é o ponto que está em jogo aqui. Então, o que você vai passar a ter? Um tipo de visão apocalíptica, de que a promessa de Deus vai ser para pós essa vida. Isso porque eles estavam sofrendo muito e eles passam então a crer muito mais firmemente agora, tá, na ressurreição dos mortos. Vale lembrar que nem todo judeu aceitava a ressurreição dos mortos. No período romano, lá na frente, nós temos, sobretudo nas escrituras, aparecendo os saduceus. Os saduceus não aceitam a ressurreição dos mortos.
tá? Jesus vai justamente trazer isso como um dado fundamental, tá bom? Mas é importante saber disso. É no período grego, quando eles estão sob forte opressão, que eles vão lançar um olhar de esperança para o futuro. E nesse sentido é que então a apocalíptica vai se tornar muito forte. Os judeus, eles vão conseguir estabelecer com a dinastia dos Asmoneus um pequeno período, esse em vermelho, de independência, eles vencem a guerra. É o momento aí que é contado pelo livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus conta o 1 e o 2, tá? Contam justamente essa resistência dos judeus contra os gregos, tá bom? Esse dado é muito interessante. Aliás, o termo Macabeus vem de Macabá, que significa martelo. Mas por que martelo, professor? Porque martelo era usado pelos Macabeus para guerrear contra os gregos. E aí o que acontece? Dura pouco tempo esse momento de paz, de independência. Em 63 a.C., Pompeu, o general romano, vai entrar na região da Judéia e vai estabelecer o domínio sobre o povo judeu. É o período romano, é o período no qual Jesus nasce, é o período do Novo Testamento. E sob a opressão romana, sob essa opressão romana, tá, que você está vendo aí com a seta preta enfatizando, você vai ter muito fortemente também a apocalíptica. Porque a apocalíptica, ela tem muita força quando o povo está sob a dominação cruel de uma outra nação. Porque já que eles não podem concretizar a sua ver na concretização das promessas de Deus no tempo, eles jogam para um pós-morte, tá? Ou depois da história, tá bom? Aí vale dizer, ó, o livro de Daniel, ele foi escrito dentro do período do Império Grego, da dominação grega. O livro de Daniel, que é um livro apocalíptico, bastante apocalíptico, aliás, ele tem todos aqueles elementos da primeira aula que a gente viu e as noções que nós estamos trazendo aqui. Ele é escrito no período da dominação grega. Daniel vai ser um personagem, tá, que é narrado dentro de uma novela, tá, de época. Ele está vivendo como que no tempo dos babilônios, no exílio da Babilônia. Então ele vai ser fiel a Deus, não vai se dobrar aos deuses da Babilônia, tá? E aí Deus vai, por fim, salvá-lo de alguma forma. Essa é a ideia da apocalíptica, tá bom? Aí as pessoas perguntam, então Daniel não existiu? Nós não sabemos se ele existiu nem se ele não existiu. O fato é que o texto de Daniel é uma novela de época. Ele está sendo escrito no período dos gregos, mas contando uma história acontecida numa situação do passado. Ok? Então é isso. E aí, pessoal, vamos avançar aqui para uma informação muito importante. Se você pegar, tá, a faixa de tempo que vai do amarelo para frente, nós temos aí um período, mais ou menos, a gente vai encontrar muito isso na literatura bíblica sobre apocalíptica, assim. Uma faixa de tempo que vai mais ou menos de 200 a.C. até 200 depois de Cristo, portanto 400 anos de muita influência apocalíptica sobre o povo da Bíblia, tá? Então vários textos vão ser escritos dentro desse momento, os evangelhos vão ser influenciados por isso, vários textos bíblicos do Novo Testamento, como por exemplo as cartas de Paulo, e assim por diante, vão ser escritos. E claro, o livro chamado Apocalipse, Apocalipse de João, tá bom? Agora vamos trabalhar um pouco sobre a autoria do Apocalipse, e depois eu vou voltar para a questão contextual para tratar um pouco sobre o Império Romano, tá? Vamos lá, olha só. O texto, no capítulo 1, versículos de 1 a 2, evidentemente do Apocalipse, tá?
identifica o seu autor com o nome de João. Agora, os pesquisadores observam que existem três possibilidades para o significado da identificação do livro com João. Primeiro, que o livro tinha um autor que é João, tá bom? Que é João, e possivelmente aquele João que era parte dos 12. Essa é uma forma de entender a autoria desse livro, tá? É a forma mais tradicional. Mas nós, autores, também entendemos que é possível que o livro possa ter tido vários autores, um dos quais João. Também é possível, porque o próprio livro ele vai dar algumas pistas em relação a isso, tá? Da autoria de várias mãos. Uma terceira opção geral é justamente que o livro foi composto pela comunidade joanina e, portanto, seria um pseudoepígrafo, ou seja, a comunidade influenciada por João escreve o texto e atribui a João. Isso era muito comum na antiguidade. Então, existem três possibilidades. Existe dogma relacionado a isso? Não, isso é discussão, tá bom? Aqui a gente não vai assumir absolutamente nenhum posicionamento de forma rígida, tá? É só para que você entenda que esse é um tópico importante dentro dos estudos bíblicos, tá? Entender que na cultura do povo era normal fazer a atribuição de textos a pessoas de autoridade, a pessoas que tinham, de alguma forma, a admiração das pessoas, tá bom? Então vamos avançar. Olha só, pessoal. O contexto no qual o texto foi escrito é o contexto do Império Romano. E se você olhar aí, nós temos este traçado, não sei que cor mais ou menos é essa, né? É meio que um vermelho aí, um vinho, tá bom? Um grená, em torno daquilo que seria o território do Império Romano. Então, desde a Espanha, aí do lado esquerdo da tela, até o norte da África, na parte inferior da tela, inclusive esse traçado pode ser aumentado, tá bom? O Império Romano chegou lá na Grã-Bretanha também, para você ter uma ideia. E chegou na terra da Judéia, onde viviam os judeus, que é onde você tem essa marcação em preto aí que eu fiz no mapa, tá? Então o Império Romano chega nessa região em 63 com o general Pompeu, antes de Cristo, e exerce o domínio, ok? O que acontece? Jesus vem, prega, realiza o reino de Deus, portanto, também com atitudes, realiza lá os sinais, reúne seus seguidores e tudo mais, morre, ressuscita, sobe ao céu, envia o Espírito, e os seus discípulos saem pregando por todo esse império e para além das fronteiras desse Império Romano. Ok? Com o passar do tempo, surge o imperador chamado Nero. Ele nasce em 37, tá? É depois de Cristo, tá, pessoal? Aqui é depois de Cristo. Deixa eu corrigir aqui. Depois de Cristo, tá? E morre em 68 depois de Cristo. Nero vai ser o imperador que vai de forma muito radical perseguir aos judeus. E dentro do grupo de judeus estão os cristãos. Então há uma história de que em torno de 64 depois de Cristo, Nero teria colocado fogo num bairro em Roma e teria culpado os judeus, alguns vão falar culpado os cristãos. Então começa um período de muita perseguição, de muito preconceito contra os judeus e contra os cristãos. Há uma guerra entre judeus e romanos que estoura no ano 70 depois de Cristo. Nero já estava morto, tá? E Nero, nesse sentido, já estando morto, mas o Império Romano fortemente
fortemente, vai fazer um enfrentamento aos judeus. E dentro desse horizonte da guerra, que vai começar em torno do ano 70 e vai terminar em torno de 73 depois de Cristo, os cristãos começam a se separar de alguma forma do grupo dos judeus. Porque eles vão passar a ser paulatinamente, escuta isso que isso é muito importante, paulatinamente expulsos da religião judaica. Quando a guerra termina, passa um tempo. E aí, o Império Romano faz novamente aliança com os judeus. E os judeus passam a ter novamente a liberdade religiosa. Só que eles vão expulsar aqueles que criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. E, neste sentido, os cristãos passam a não ter liberdade religiosa dada oficialmente por Roma. E isso vai desencadear um processo de perseguição aos cristãos. É aí então que você tem esse processo. E aí vem o imperador Domiciano, que vai iniciar o seu império em 14 de setembro de 81 depois de Cristo e vai imperar até 96 depois de Cristo. E esse imperador, de forma muito radical, vai perseguir os cristãos por entenderem que estes eram subversivos, eram contrários ao Império Romano. Ok? Então isso você precisa gravar. E aí os cristãos passam a se espalhar por todo o Império Romano. Várias comunidades estão sendo formadas, já fora do horizonte necessariamente judaico, sempre. Claro que tinha lá a sua fonte, a sua raiz nisso, mas eles passam a ter ali uma experiência religiosa que tem a sua raiz no judaísmo, mas estão se distanciando pouco a pouco. Domiciano, então, vai radicalmente perseguir estes cristãos. E aí, pessoal, é que vem o grande detalhe. Alguns autores vão falar que o livro do Apocalipse foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo, tá? Essa é uma das teorias, justamente para falar a respeito da perseguição que os cristãos estão sofrendo por parte do Império Romano, tá bom? E neste sentido, o texto quer enfatizar que os cristãos devem ficar firmes na sua fé. Eu vou trabalhar muito esse propósito do livro com vocês já já. Agora, essa é uma teoria. Outros vão tentar estabelecer, mas é a menor parte de nós estudiosos, tá? Que esse livro foi escrito mais ou menos aí no ano 64 até 70, mais ou menos, depois de Cristo, para falar da perseguição de Nero. Embora o livro do Apocalipse faça uma possível menção a Nero, tá? É mais possível que o texto tenha sido escrito no tempo do ano 100 para falar tanto da perseguição de Nero quanto da perseguição, sobretudo da perseguição de Domiciano contra os cristãos. Bom, existe aquela história da ilha de Patmos, João teria tido a visão lá e toda essa história. Ela é uma história tradicional, é em larga escala aceita, né? Mas do ponto de vista das pesquisas bíblicas, alguns vão questionar isso, tá bom? Aqui, lembre-se, você está estudando a Bíblia de forma profissional, profunda. Aqui não é uma catequese qualquer, aqui é para quem realmente ama a Bíblia e quem quer aprender de forma mais profunda. Agora, os destinatários desse livro, quem são? Alguns vão dizer que os destinatários do livro do Apocalipse
eram as comunidades que estavam espalhadas pela Ásia Menor e que são mencionadas no livro do Apocalipse logo de início. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são cidades nas quais estavam comunidades cristãs e que precisavam receber, de algum modo, uma mensagem, tá bom? É questionado isso, mas uma parte considerável de nós estudiosos acredita que essa era a destinação do livro. Com qual propósito? Com qual propósito? Vamos lá. O propósito é confortar a igreja que estava em conflito com as forças entendidas assim do mal, que era o Império Romano. Essa é a ideia. E olha que dado interessante, pessoal. Olha que dado interessante. Nós temos agora o livro do Apocalipse muito mais claro. O livro do Apocalipse, ele é um livro permeado de consolações. Então, ele é permeado de consolações porque os cristãos estão sendo perseguidos. E ele vai usar toda aquela linguagem apocalíptica justamente para quê? Para fazer com que os cristãos possam ter força de perseverança. Então, por isso que no livro do Apocalipse você vai ter lá, não é, a expressão de que Deus vê as lágrimas dos seus seguidores, que as orações desses fiéis a Deus produzem verdadeiras revoluções, mudanças no mundo, que a morte é preciosa, né, aos olhos de Deus, nesse sentido do que é perseguido, né, que a vitória está assegurada sobre a perseguição, que o sangue desses cristãos mártires vai ser vingado, que o Cristo governa o mundo em seu favor, tá? E que o Senhor voltará em breve para estabelecer o julgamento final. Então essas ideias estão presentes para dar consolação aos cristãos que estão aflitos por causa da perseguição. Alguns vão fazer a seguinte pergunta: professor, mas o livro do Apocalipse não fala do futuro? Eu vou trabalhar essa ideia amanhã. Eu sempre falo amanhã, né, gente? Mas na próxima aula, tá? Então fica muito atento à nossa próxima aula, porque eu vou trabalhar, gente, algo espetacular. Nós vamos ver toda a estrutura do livro do Apocalipse e eu vou fazer um resumo de parte por parte desse livro para vocês. Tá bom? Então é muito importante que você esteja aqui comigo sempre, tá bom? E aí a pergunta: isso tudo está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido? Eu sei que está fazendo sentido porque isso era o que eu buscava, uma informação mais profunda sobre a Bíblia, para entender de forma muito mais certa, muito mais correta e poder transmitir isso. Né? Agora, eu sei que é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. E eu sei que isso, né, está fazendo uma transformação dentro de você. E da última aula para hoje, né, eu recebi muitas mensagens perguntando para mim: professor, como é que eu posso me aprofundar em todo esse conteúdo bíblico dessa forma assim, mais profunda? Eu digo, olha, é possível você crescer na sua maturidade de fé, no seu conteúdo bíblico. Isso é possível, tá? Isso é extremamente possível. Mas é preciso ter comprometimento, é preciso amar de verdade a Bíblia, é preciso realmente querer estudar a Escritura, que não é algo simples, não é algo fácil, tá? E aí eu preciso dizer a você o seguinte: dentro dessa pergunta, né, se é possível, claro que é, mas você precisa querer, você precisa dar passos. Esse ponto é muito importante, ok? Vamos lá, olha só, diante disso, eu tenho um sonho de levar para o máximo de pessoas possível esse conteúdo mais profundo sobre a Bíblia. É por isso
que eu criei o Bíblia Play. É exatamente por isso que eu criei o Bíblia Play. E aqui o tempo é limitado, não é dentro das nossas aulas aqui, mas você pode ter acesso de forma muito mais profunda a muitos outros conteúdos dentro do Bíblia Play, porque lá eu aprofundo muita coisa, tá bom? Só que faz o seguinte, olha só, mais pra frente eu falo para você sobre como você pode fazer parte desse projeto que tem mudado a vida de milhares de pessoas pelo Brasil e por todo o mundo. Beleza? Por enquanto, pessoal, olha só, eu queria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário sobre como foi essa aula, como tem sido a sua experiência nesse estudo e que você também me seguisse nas redes sociais. No YouTube, eu tenho lá dezenas já de milhares de pessoas me seguindo, não é? Estudando comigo também de forma gratuita no YouTube e também quase 40 mil pessoas já no meu Instagram, graças a Deus, não é? Onde também eu propago muitos conteúdos. Então, vem comigo para esse estudo, beleza? Então te espero no Instagram, te espero no YouTube e te espero também no Facebook. Basta procurar por João Cláudio Rufino, beleza? E ó, o que nós veremos na próxima aula? Eu vou esmiuçar com você toda a parte da estrutura do Apocalipse, eu vou fazer um resumo do livro inteiro. E na última aula eu vou revelar todos os símbolos principais do livro do Apocalipse. Gente, é maravilhosa essa aula, beleza? Então, é isso. Deixa então aqui o seu comentário, como é que foi a sua experiência, e aí eu te vejo na nossa próxima aula. Deus abençoe, estamos juntos.